Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou pegar o lecionário. Obrigado. Meus irmãos e minhas irmãs, pela graça de Deus, todos nós somos discípulos de Jesus. E porque somos discípulos, realizamos uma peregrinação na fé. Somos peregrinos na fé. E é claro que devemos, por esta peregrinação na fé, buscar amadurecer na fé. A fé é um dom que o Espírito Santo de Deus nos dá, por meio do qual cremos em Deus, cremos no amor de Deus. A fé nos leva a testemunhar esse amor a Deus por meio do amor ao próximo, por meio do amor aos nossos semelhantes. A fé nos faz buscar Deus em nosso dia a dia, cultivar essa relação de amor com Deus. É um dom, o dom da fé, destinado a amadurecer, até para que nós possamos produzir mais frutos, frutos ainda mais saborosos da perfeição cristã, frutos virtuosos, boas obras, frutos de santidade cristã. Hoje a igreja celebra a memória desse bispo, São Martinho de Tours. Que coisa linda! Um homem que desde menino experimentou o dom do amor de Deus e se colocou nesta peregrinação da fé, buscando no dia a dia amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu disse no começo desta celebração, ele ingressou na carreira militar porque era soldado do exército romano, prestava, portanto, esse serviço. Mas teve um fato que foi importantíssimo para a peregrinação da fé do jovem Martinho. Ele um dia se encontrou com um pobre que passava muito frio. Ele pegou a sua capa de soldado, partiu a sua capa no meio para cobrir aquele pobre homem.
Naquela mesma noite, Martinho teve um sonho. E Jesus falou com ele através do seu sonho: Martinho, foi a mim que cobriste. Martinho, foi a mim que amaste. Não há, irmãos e irmãs, possibilidade de nós amadurecermos na fé. Não há, irmãos e irmãs, possibilidade de nós produzirmos mais frutos, frutos mais saborosos de santidade cristã, se o nosso amor a Deus não for testemunhado através do amor aos irmãos, do amor ao próximo, do amor concreto àqueles com quem nós convivemos, àqueles com quem nós procuramos, aos quais nós procuramos nos aproximar para manifestar o amor de Deus. E aqui nós entramos no ensinamento que Jesus nos dá por meio do Evangelho. 10 leprosos ouviram falar que Jesus passava ali por aquela região. E aí, suplicaram a Jesus: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E todos eles, milagrosamente, foram curados. E Jesus deu a ordem que eles procurassem os sacerdotes. Por quê? Justamente porque os leprosos eram marginalizados da sociedade. A lepra não era apenas uma doença que nós conhecemos como hanseníase. Não era apenas uma doença, mas era uma verdadeira chaga social. Quem tinha lepra não podia viver na cidade. Mesmo tendo muitos bens, tinha que viver isolado. Porque a lepra era contagiosa e eles tinham a visão de que a lepra era uma doença resultado de um castigo de Deus. O leproso era uma pessoa maldita por Deus. Então essa pessoa não tinha convivência social. Tinha que viver em grutas, tinha que viver nos desertos. Então era preciso se apresentar ao sacerdote para que ele desse uma espécie de decreto, dando ao leproso uma espécie de certificado: você está curado, pode voltar para a sociedade. Então os 10 leprosos foram, conforme a ordem de Jesus, ao encontro do sacerdote para receber essa carta esse certificado de verificação da sua cura. Mas um voltou para agradecer Jesus. E Jesus coloca em evidência o testemunho deste homem, um samaritano. Ou seja, uma pessoa de quem ninguém poderia esperar uma atitude como essa. Um samaritano volta, se prostra aos pés de Jesus, realiza um verdadeiro passo de amadurecimento na fé. Ele acreditava em Jesus como os outros 10, tanto assim que pediram a Jesus a cura, foram curados milagrosamente. Mas para aquele leproso samaritano não bastava a cura milagrosa. Deu um passo de amadurecimento na fé. Volta, glorifica o Senhor, se prostra aos pés de Jesus. Irmãos e irmãs, esses são passos que nós também somos chamados a dar para o amadurecimento na fé, para que nós possamos produzir frutos mais saborosos de santidade cristã. É preciso também viver no agradecimento a Deus.
Reconhecer que a nossa vida não é somente marcada por problemas, por dificuldades, mas Deus, em sua imensa misericórdia, multiplica na nossa vida tantas e tantas maravilhas. Será que nós não somos capazes de reconhecer as maravilhas de Deus? Gratidão, louvor, prostrar-se aos pés de Jesus para adorá-lo como Filho de Deus Salvador, para ouvir sua palavra, para entrar em comunhão de amor, em intimidade de amor com nosso Senhor. São passos que nós também somos chamados a dar, se realmente queremos produzir frutos mais saborosos de santidade, de perfeição cristã. Passos que foram dados por São Martinho de Tours. Homem do amor a Deus, homem da caridade em relação aos pobres, aos pequenos. Ele morreu com 81 anos. Quantas pessoas choraram diante da morte deste bispo? Quantas pessoas choraram? E aqui, para finalizar a nossa reflexão, coloco em destaque o fato de que Martinho, depois que ele fundou esse mosteiro em Ligugé, na França, se tornou sacerdote, ele se tornou bispo de Tours por aclamação popular. O povo daquela cidade fez pressão, fez de tudo para que Martinho se tornasse o seu pastor, o seu bispo. Aqui entra um outro elemento importante para o amadurecimento da fé: o testemunho público da fé. Não basta viver a fé no meu particular, no meu mundinho, mas a fé precisa ser testemunhada publicamente, como fez São Martinho. Não foi à toa que o povo, quase que à força, quis que Martinho se tornasse o seu bispo, o seu pastor, por causa do testemunho público de santidade deste homem. Também dessa forma, irmãos e irmãs, nós amadurecemos na fé. Quando temos a coragem de, no contexto da nossa comunidade, de, no contexto da nossa sociedade, em meio à lida do dia a dia, do trabalho, dos estudos, testemunhamos publicamente a fé. Que São Martinho interceda por nós, para que possamos, neste peregrinar da fé, amadurecer na fé, não estacionar, e muito menos não desistir da fé. Pelo contrário, produzir frutos mais saborosos de fé, produzir frutos mais saborosos de santidade cristã, de modo que também possamos contribuir com a transformação do nosso mundo, a transformação da nossa sociedade, pelo testemunho da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.